Tá. Aí no instante ali tá bota o microfone. E aí, galera do Let's Go! Bora! Eu ia dizer que eu tô me sentindo Jô Soares, mas ele nem sabe o que é Jô Soares. Tu sabe quem é? Verdade. Uma salva de palmas pra esse cara. Pode sentar no seu lugar. Metade já tava sentada mesmo, né? Um pessoal novo, velho. Eu tô aqui, ó, a gosto de gás, ó. O pai tá on. Eu nem tô cansado, graças a Deus. Nem fiz nada hoje, graças a Deus. Dormi o dia todinho. Quem é que dormiu o dia todinho? Não pode mentir não, viu, crente? Peu quase ali, levanta a mão. Peu passou o dia todinho dormindo, meu irmão. Olha a cara de Peu, de quem tá com sono, velho. Eu ia perguntar pra vocês qual é o tema de hoje, mas Gel já falou, já. Gel falou, traduziu. Gel tá fazendo FISC. Inglês e espanhol, é FISC. Eita Deus. Antes da gente começar, a gente deu um aviso aqui, muito importante. Porque esse mês é um mês especial para a nossa igreja. Alguém sabe o que é que tem esse mês? Gostei. Qual o dia? Então olha para quem está do teu lado e diz: você está convidado para estar aqui. Quem vai estar aqui? Deus olhou, e se você não vier, eis que te digo, de mim mesmo, para vocês. Então vamos estar aqui, gente, vem estar conosco. São 3 dias, mas eu não posso esses 3 dias, porque eu dependo do meu pai, dependo disso, dependo daquilo. Vem pelo menos no sábado, que no sábado você não tem desculpa para dizer, não vou. Entendeu? Diga assim, venha. Morou? Esse morou, hoje estava aqui, ó. Morou e pá. E qual foi a outra? Vacilando, né? Queria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Qual o tema de hoje? Qual? O povo tá inglesudo aqui, meu irmão. Tá, puxa, pega o microfone aí, hoje eu vou pregar em inglês. Clarinha vai traduzir. Vai, Clara. Ficou com vergonha. Abriram? Qual foi o versículo? Mateus o quê? Esse povo tá ligado. Valeu, mídia. Tá trabalhando bem. Pelo menos fizeram o serviço dos caras. Vamos ler esse versículo. A gente ora e aí a gente começa. E eu digo que você é Pedro, ou Marcos. Que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de cultuar juntamente com os nossos irmãos aqui, nesse culto maravilhoso. Pai, que nessa noite a Tua presença venha sobre nós, que o Senhor enche esse lugar e que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine muito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Esse versículo aqui é o versículo onde Jesus fala pela primeira vez sobre igreja. É a primeira oportunidade que Jesus tem para declarar sobre essa nova configuração que está para nascer, que é a igreja. Eu queria fazer uma pergunta. Quando eu falo assim, quando alguém fala para você sobre igreja, o que é que vem na sua mente? Deus. Oi? Templo. Identidade. Hã? Irmão. Desse lado direito aqui, que tem pouca gente. Comunhão. Desse lado de cá. Libraries. Cadê? Vamos lá de cá. Quando eu falo de igreja, o que é que você pensa? Casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Eu vou entrar para a equipe de louvor, viu, Tevi? Tá fechado. Mas quando a gente vai falar de igreja, a gente sempre pensa em primeiro lugar no quê? Nisso aqui. Um templo. Alguns pensam em comunhão, pensam em amizade, em irmãos.
Mas sempre que a gente fala, não, vamos à igreja, à casa do Senhor, a gente pensa num lugar físico. Num lugar onde você chega, senta, você cultua, ou às vezes você fica conversando, mexendo no celular. Fica aí a dica. Jamais. Indireta não. Isso é o Senhor falando para você, ô glória. Mas muitas vezes a gente pensa como? Pensa como um lugar onde a gente vai adorar ao Senhor e tudo mais. Mas hoje eu queria trazer uma revelação do alto para a sua vida. Vou fazer um comparativo. A nossa igreja, qual é o nome da nossa igreja? Igreja da Família. Então vamos falar agora de família. Quando eu falo da sua família, quando você pensa em família, o que é que você pensa? Pai, mãe, irmão. Você pensa na casa que você mora? Por quê? Porque é uma casa. Porque família não é simplesmente o local onde você está com aquelas pessoas, mas são aquelas pessoas. Então se eu perguntar agora para você, o que é igreja? Para você, o que é que você pensaria em igreja? Lembrando agora que igreja não é simplesmente o lugar físico, porque como a gente viu, se família não é o lugar onde a gente mora, são as pessoas que a gente tem em nossas vidas. Ser igreja é estar aqui nesse templo? Ser igreja é esse templo? Então agora vamos começar a mensagem. Eu queria trazer aqui um tripé para a gente colocar a nossa base. Em primeiro lugar, eu queria que a gente fosse lá para o livro de Atos, capítulo 2, versículo 24. Mas antes de ir lá, você pode ir lá, mas antes de você ler o texto comigo, eu vou falar algo. Você sabe qual é a palavra que igreja significa lá atrás, a palavra que dá raiz a essa palavra igreja que a gente fala hoje? É uma palavra grega chamada eclesia. Repita comigo, eclesia. E você sabe o que significa eclesia? Se alguém soubesse aqui, eu ia ficar muito... Uau, que pessoa brilhante. Ela sabe grego. Eu queria saber grego. Mas eclesia significa reunião dos que foram chamados. Pergunta para o seu irmão, você foi chamado? Ele respondeu? Sim, não, sei. Então vamos lá. Agora lá em Atos, capítulo 2, versículo 44, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Todos os que criam estavam juntos e unidos. Repita comigo, unidos. E repartiam uns com os outros o que tinham. Isso aqui é um texto, uma passagem do livro de Atos. Atos foi a primeira igreja formada justamente por Pedro, aquele que foi enviado pelo Senhor. Lembra lá qual foi o versículo que a gente leu lá no começo? Uma salva de palmas para vocês. O povo está ligado, está esperto. E aí lá em Mateus 16, 18 vai dizer o quê? Que Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, olha, tu é um cara retado, gosto de tu. Sobre você, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Eu darei início àquilo que eu chamo de igreja, a comunidade das pessoas. E aí lá em Atos capítulo 2, versículo 44, ele vai dizer, todos os que criam estavam juntos e unidos. E eu queria começar justamente por aí, em primeiro lugar. Para a gente ser igreja, nós precisamos estar unidos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, nós precisamos estar unidos. E aí você vai me perguntar, mas Neto, o que é estar unido? Primeiramente eu queria chamar Vitão que está lá atrás. Vem cá, Vitão. Você, vem cá. E eu queria chamar duas pessoas corajosas, fortes aqui desse meu lado esquerdo. Cadê? Vem, duas pessoas, vem, Japa aí, Japa é o amigo dele. Uma salva de palmas para Japa é o amigo dele. Japa é o amigo dele. Sobe aqui, todo mundo, todos os três. O povo está cansado hoje, né, meu Deus do céu? Vocês trabalharam muito essa semana, não foi? Foi muito trabalho, muita escola. Estudou muito, não foi? Sangue de Cristo. Vitão fica aqui do meu lado esquerdo.
Vocês dois venham cá para o meu lado direito. Vem cá. Então a gente tá falando sobre o quê? União. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 133, 1: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. O Senhor está dizendo, é bom que estejamos unidos. Mas por que é tão bom assim? O que a união faz com a gente? Olha aqui, fica aqui. Você aqui do meu lado. Olha para mim. Vem aqui. Fica aqui. Lado a lado, assim. Desse mesmo jeitinho, parado. Parado. Agora fica assim como se estivesse fincado no chão. Parado. Vitão. Vitão gostou, Vitão. Já sabe o que eu vou fazer, né, Vitão? Vitão, tá vendo ali aqueles dois? Eu quero que você tentasse assim, por acaso, se você conseguisse, passar ali pelo meio deles. Vai lá. Faltou esse. Passou, boy, já era. Volta pra lá, Vitão, volta pra lá, Vitão. Agora dá a mão aqui, dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Não, dá a mãozinha aqui, normal. Dá a mãozinha. Aí, assim, assim. Normal, menino. Ficou brabo ele. Não conseguiu parar, Vitão? Fica aqui, parado no lugar, como se estivesse fincado aqui. Vitão. Não se empolga não, Vitão. Deixa os meninos vivos até o final do culto. Vai lá, Vitão. Faz teu nome. Olha, o menino tá forte hoje. Tá bom. Pode aplaudir se você quiser. Se você não quiser. Qual foi a diferença aqui? Tá, poxa, peraí. Qual foi a diferença aqui? A união faz a força. Uma salva de palmas para o nosso filósofo da noite. Pode descer, minha equipe de teatro. Olha aí, pessoal, cadê Débora? Débora tá aí. Tá não, bichinha. Foi-se embora. E aí botar eles para fazer teatro também. Mas tá vendo aqui, ó. Por que o Senhor, Ele diz que é bom que estejamos unidos? Porque juntos nós somos mais fortes. Sabe, o Senhor, Ele viveu toda a sua caminhada aqui na terra, trazendo uma mensagem do Evangelho, onde pregava o quê? A união, a unidade. Mas muitas vezes a gente acaba vivendo o contrário. Muitas vezes a gente se perde na nossa vida porque a gente esquece que o princípio de ser igreja é lembrar que eu não sou igreja sozinho, mas nós somos igreja. Nós precisamos estar unidos para que o Senhor venha estar em nosso meio. É interessante que a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, vai refletir justamente o que a gente viu aqui na nossa peçazinha, dos nossos atores maravilhosos. A palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, vai dizer: Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Palavra difícil. Então, o que é que o texto está dizendo? Que a partir do momento em que a gente não vive em união, vai ser muito fácil para o inimigo tentar passar por nós e nos afastar, nos separar. Vitão não é inimigo não, ele está... Ô Senhor, o Senhor é bom. Vitão não é inimigo não, mas ele estava representando aqui o inimigo. Então é importante que a gente esteja em união, porque é em união que o Senhor se faz presente. É na unidade que o Senhor se faz presente. Lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, vai dizer: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É por isso que a gente nunca vai conseguir ser igreja sozinho, ser igreja só uma pessoa. Por quê? Porque para a presença do Senhor vir em nosso meio, nós precisamos ser o quê? 2 ou 3 ou mais. Para a gente atrair a presença do Senhor, nós precisamos estar unidos. Para que Deus se faça presente, Ele só se faz presente em lugares onde existem união. Ele vai falar aqui na sua palavra: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe, o Senhor está aqui nesse lugar, mas Ele também pode estar na sua escola. Ele também pode estar na praça quando você vai brincar com seus amigos. Por quê? Porque
você não é só igreja quando você está aqui dentro, mas quando você vai lá fora também, você continua carregando em você, através da sua unidade com os seus amigos, com a sua rede, atraindo a presença de Deus. Você pode muito bem ser igreja na sua escola, você pode muito bem ser igreja na sua roda de amigos. A partir do momento que você começa a trazer para aquela roda a unidade e a presença de Deus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 unidos na presença do Senhor, ali Ele estará. Sabe, é sobre a unidade. É interessante que a própria Bíblia, ela vai colocar como mandamento algo muito interessante. Vai dizer lá em Mateus, no capítulo 22, 39. E o segundo é semelhante a ele. Que segundo? O segundo mandamento. Alguns homens vão até Jesus e perguntam para ele qual é o mandamento, quais são os mandamentos mais importantes. Jesus vai dizer: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. E o segundo mandamento é o quê? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se a gente não amar ao próximo, a gente nunca vai conseguir ser igreja. Porque a igreja é justamente essa unidade, é esse amor ao próximo, é essa atração através do amor de Deus em nossas vidas, que nós podemos amar uns aos outros. E através desse amor estarmos unidos na presença do Senhor, atraindo a presença dEle aqui na terra. Porque esse é o nosso papel. Foi para isso que Deus lhe colocou aqui na terra, para que você atraia a presença dEle e Ele se faça presente através da unidade do seu povo. Através da unidade que você tem com a sua rede, com os seus amigos, atraindo a presença de Deus para o lugar. É interessante que na Bíblia vai contar uma passagem, a passagem do bom samaritano. Essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E ela vai falar assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É quem está aí do teu lado? E ele perguntou: quem é o meu próximo? Me perdi aqui, mas vou me achar. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. É interessante que esse versículo aqui, essa passagem vai falar de 3 homens. Quem lembra quais foram os 3 que eu citei? Esse cara tá ligeiro. Uma salva de palmas para ele. Isso aí. Agora a gente vai dar uma analisada nessa parábola. Porque o fariseu chegou para Jesus e disse: olha, quem é o meu próximo? Quem eu devo ajudar? Quem eu devo estar unido com ele? Quem eu devo amar?
E aí esses 3 homens foram citados. 2 deles passaram pelo homem e não fizeram nada. E o terceiro foi lá e fez alguma coisa. Quem era o primeiro? Sacerdote, isso aí. E quem são os sacerdotes? O que era o sacerdote? É o quê? O mestre da lei, tipo o pastor. Uma salva de palmas para ele também. Eu não tá aqui. Ele era tipo o pastor. E aí o que é que você pensa? Que o pastor ele tem a função de ajudar, de ir lá, de se compadecer, de ir. Mas Jesus, na história de Jesus, vai dizer o quê? Que ele não fez. Que ele acabou que não fez. Atravessou a rua e foi-se embora. Depois veio quem? Fala alto. Levita. Quem é o levita? Quem é levita, Pedro Marcos? Que servia no templo. Os levitas que cantavam ao Senhor. Pedro Marcos, o levita. Chamem ele assim. Pedro Marcos, o levita. Eu achei uma boa. Quem era o levita? Levita era aquele que servia no templo, aquele que estava ali cuidando da casa do Senhor. Cuidando da casa física do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele passou e ele não fez nada. Não ajudou o seu próximo. Não foi igreja. Porque igreja não é só você vir servir aqui e quando você vai lá fora, você esquece que lá fora você também precisa fazer a sua parte. E o terceiro homem era quem? Samaritano. Quem eram os samaritanos? Samaritano era o povo inimigo do povo de Israel, inimigo do povo de Deus. Eles não se davam bem. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, mesmo não se dando bem com o cara que estava lá quebrado, maltratado, bateram no cara, fizeram tudo com ele. O que é que ele faz? Ele se compadece. Ele vai ao encontro daquele homem, ele cuida daquele homem, ele faz com que aquele homem vá para uma hospedaria, seja cuidado. E ainda, se precisar de mais coisas, ele faça algo. Ele pagaria. E o que é que a gente aprende com essa história? Sabe, muitas vezes a gente está até sendo pessoas que, para aos olhos de quem está aqui, são pessoas boas, como o levita, como o sacerdote, que pessoas que estão servindo ao Senhor, que estão aqui na casa do Senhor presencialmente, servindo ao Senhor, mas quando a gente está lá fora, a gente não é a mesma coisa de quando a gente está aqui dentro. E a gente precisa entender que lá fora é ainda mais importante que a gente seja igreja. Porque as pessoas conhecem a igreja sempre por... Ah, não, aquele povo que se junta naquele lugar. Ah, não, é aquele povo que fica julgando todo mundo. Mas ser igreja não é simplesmente isso. Ser igreja é o quê? Unidade. É cuidar do próximo, é estar à disposição do nosso próximo. Aí você vai dizer, ah, mas eu não gosto de fulaninho. Quantos aqui tem alguém que não gosta? Misericórdia, se acusaram, tudo ali atrás já. Vamos fazer uma oração aqui de intercessão, por favor, erga aí as mãos. Em nome de Jesus, hoje aqui ninguém vai sair com esse espírito aí de intriga. Ô glória! Mas a gente tem às vezes alguém que a gente não gosta, que isso, que aquilo outro. E a gente vai ver que mesmo que aquele homem olhasse para o cara que estava lá quebrado, todo destruído, como alguém que era contra ele, que iria lhe julgar, queria apontar o dedo, que iria falar mal dele, que iria provavelmente nem ligar se ele estivesse na mesma situação. Se ele estivesse na mesma situação, mas o que é que aquele samaritano faz? Aquele samaritano vai ao encontro daquele homem para que ele possa ser ajudado. Esse é o papel da igreja, porque quando a gente está unido é muito mais fácil a gente ajudar um ao outro, é muito mais fácil a gente vencer as batalhas, a gente vencer as dificuldades, as adversidades que vêm contra a nossa vida, os vitãos que tentam separar os 2 meninos. Porque se você estiver sozinho é mais fácil ele derrubar. Olha o tamanho do menino. Galalau daquele tamanho. E o bichinho de japa aqui. Se tu tivesse sozinho, japa, tu aguentava? Não sei. O bicho é brabo. Mas é isso. Porque a união, ela faz... O nosso filósofo trouxe aqui pra gente. A união faz a força. Deus quer que a gente esteja unido, porque na união a gente é mais forte. Na união a presença do Senhor é instaurada na nossa vida, no nosso meio, aonde quer que a gente vá, não só aqui, mas principalmente lá fora. Principalmente lá fora, na sua escola. Aonde você vai com seus amigos, as suas rodas de amizades.
O seu papel é justamente cumprir esse papel de trazer a presença do Senhor, de gerar unidade, de estar unido, porque isso é ser igreja. E a gente vai ver que aquele homem ajuda o samaritano, faz com que aquele samaritano seja cuidado, tenha os cuidados necessários. Porque ele entendeu que não era simplesmente sobre as diferenças, porque todo mundo aqui é diferente. Ou você é igual a quem está do seu lado? Igualzinho, gêmeas aqui, ó. As duas, uma de óculos, uma sem óculos, uma com brinco grande, outra sem brinco. Somos todos diferentes, mas é a diferença que faz com que a gente cresça. Então, em segundo lugar, ser igreja é estar disposto a crescer e fazer o outro crescer. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, nós somos um só. A palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 6, vai dizer: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te, ser forte. Se tivesse aqui, ao invés dos dois, só um sozinho, seria mais fácil ou mais difícil? Seria mais difícil. Ele poderia ajudar o amigo dele a ficar forte também, a segurar a massa ali de Vitão. Não conseguia, porque sozinho é muito mais difícil. Mas quando a gente ajuda um ao outro, quando a gente está unido, é muito mais fácil que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente consiga viver aquilo que Deus tem para que a gente viva. É interessante que o Senhor vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É a unidade no nosso corpo que faz com que a gente cresça. Eu estava falando aqui na frente na hora do dízimo. Se você não tiver a sua perna direita completa, para correr vai ser mais difícil. Você vai ter que ir, porque aqui ó, uau! Com as duas pernas é ligeiro, com as duas pernas é mais rápido. Por quê? Quando o seu corpo cresce, ele cresce uma perna primeiro, depois a outra perna, depois um braço, depois outro braço. Como é que cresce? Tudo de uma vez. Por quê? Porque corpo trabalha em unidade. Se um não está crescendo, o que é que a gente faz? Manhã, meu braço aqui, ó. Alguma coisa está errada. Vocês estão na fase aí da puberdade. Aí está ficando grande. Tem uns que tá pequeno e olha para o amigo que está grande. Pô, aí quando é que eu vou crescer? A outra ali se sentiu tocada, Jesus. Espírito de pequenez sai da vida dela em nome de Jesus. Você vai crescer, minha filha. Creia no Senhor. Oh, glória. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que através da nossa unidade, através de nós trabalharmos em conjunto, através da nossa união e da nossa unidade, é muito mais fácil que a gente cresça, que a gente alcance aquilo que Deus quer que a gente alcance, que a gente vá em direção ao propósito que Ele tem para mim e para você. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você tem no seu coração, pô, velho, eu queria muito abrir uma... Tá rindo ainda já, o povo... Abrir uma... Como é o nome? Puxa, fugiu. Na escola. Abrir um intervalo bíblico na escola. Meu Deus, o nome fugiu. Fugiu. Mas se você quer abrir um intervalo bíblico na escola, aí você pensa, meu irmão, eu quero abrir esse negócio, eu quero fazer. Mas aí você fica pensando, pô, mas e se a galera não chegar junto? E se a galera não for comigo? E se eu fizer um culto e ninguém for? Aí tu tem uma amiga assim, que a amiga é rocheira, um boizinho da tua rede. Chega pra tu e tu diz pra ele, pô, velho, eu queria muito abrir um intervalo bíblico lá na escola, mas eu fico às vezes assim meio cabreiro, não sei se eu consigo, não sei se eu vou dar conta. Aí chega ele, meu irmão, bora, boy, eu vou contigo. Vai eu e tu, pelo menos se não tiver ninguém, tem eu. O cara já dá uma... Vamos lá. Aí depois chega o outro boizinho da rede. E aí, qual é a boa de hoje? Já chega animado assim, que nem japa. Chega empolgado, bora. Eu sou forte, eu venço o Vitão. O cara já fica o quê? Mais animado, já dá um ânimo maior, já dá um fôlego maior, já dá mais uma vontade de ir em frente, de tentar, de crescer, de ir mais longe. Ou senão tu chega na rede, aí pergunta para tá tendo a rede, pai, Peu tá lá dando a rede. Eu entrei na rede de Peu hoje, estava uma bagunça assim, um caos muito louco. Aí tu tá na rede.
Peu está dando o estudo da rede, aí ele fala do samaritano, do levita e do sacerdote. Aí Peu pergunta, e você sabe o que é sacerdote? Aí chega um amigo seu e diz, por favor, um dicionário ambulante aqui sabe. Sacerdote era aquele homem que ia ao encontro da presença do Altíssimo, grandioso Senhor, Pai de todos nós. E ia ter um encontro com Ele. Aí você fica olhando assim e aí fica, meu Deus do céu, esse caba sabe demais. Na próxima rede eu vou ler a Bíblia mais para poder eu chegar no mesmo naipe que ele. Que quando eu perguntar, eu já vou aqui, ó, dele, já vou dar-lhe a ideia. Aí eu perguntar, e aí o que é o levita? Aí você que viu o seu amigo ali, que leu a Bíblia, que cresceu no Senhor, você vai lá e diz, Peu, por favor, essa semana eu fiz meu devocional todos os dias, Peu, eu sei o que é levita, sei o que é samaritano, sei até o que é Galileia. Quem sabe o que é Galileia? Hã? É um lugar. Uma salva de palmas para esse cara tá ali na Bíblia. Olha aí, Naum, esse teu menino tá bem demais. Então, quando a gente vê um ao outro crescendo, a gente tem o intuito e a necessidade e o desejo de quê? De crescer também. De ir para onde aquele cara está indo. Meu irmão, ele está se dando bem, ele está ali, ó, já está colíder. Quem aqui é colíder? Olha aí, ó. Olha para o colíder, olha para quem está do lado e diz, amanhã pode ser você. Olha aí, ó. Já fica esperto, meu povo. Amanhã pode ser você o colíder. Quem é que quer ser colíder? Boa. Ó aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tô vendo aqui, viu? Pode anotar aí. Próxima celebração de redes vai ser umas 5 a 10 redes do Let's Go, amém? Olha aí, ó. Por quê? Porque quando a gente está crescendo junto, quando a gente está vendo o outro crescendo, a gente tem a necessidade de crescer também. Mas aí, ao contrário, também é verdade. Porque a partir do momento em que você começa a fazer o seu irmão não crescer, aí começa a fazer fofoca do irmão, aí começa... não estou dando indireta para ninguém. Então fica silêncio, porque se você falar, pode ser que você revele algo sobre você. Então quando a gente faz fofoca do irmão, quem perde? A igreja. Se o seu braço leva uma facada, só dói o braço? Dói o braço, você fica com febre, fica verde, fica roxo, fica amarelo. Tem que ir no médico, tem que ir no hospital. Aí se você vai no hospital, aí tem que entubar, aí tem que botar o negócio no nariz, aí o negócio na boca. Vai que manhã dizia que era assim. Não sei se manhã era meio exagerada. Mas essa é a questão. A partir do momento que a gente esquece que não só sou eu que perco quando meu irmão está sendo colocado para baixo, está sendo escanteado, estão fazendo fofoca sobre ele. Não é só ele que perde, somos todos nós. Porque se ele sai, o corpo fica mais fraco. O corpo fica fraco. Se você perde um dedo, o corpo fica mais fraco. Você não consegue mais segurar aqui a caneca. Peraí. Tá vendo? O dedo mindinho ajuda muito. Você acha que não, mas o seu dedo mindinho ajuda muito você. Nunca ache que ninguém é sem valor, porque todos têm o seu valor. Todos têm o seu devido valor no corpo, porque o corpo é a unidade, a junção de todos, para que um só seja formado. Você sabe que você é uma junção de milhares e milhares de células? O seu corpo é a junção de vários órgãos juntos. É osso que só a bexiga. Quem é que já sonhou em fazer medicina? Olha, ó. Você vai estudar isso, você vai ver que é osso até umas horas, o sangue passa por um monte de canal, de veia, disso, daquilo outro. Eu estudo psicologia. É tanta coisa que acontece aqui dentro que você não tem nem ideia. A sua cabeça está aqui, ó, pensando, aí você está agora pensando, pô, velho, amanhã eu vou poder dormir mais tarde, mas segunda eu já tenho aula, e segunda eu já tenho um trabalho para entregar, porque não sei o quê. Misericórdia, esse povo fica animado quando não tem aula. Mas terça tem aula! Ninguém quer ir para aula, meu Deus do céu. Sangue de Cristo tem poder. Mas é sobre isso. Quantos aqui fazem parte de uma rede? Baixa a mão. Quem aqui não faz parte de uma rede? Pô, boy. Fuleiragem, boy.
Não, mas essa menina já tá na rede, sim. Que as meninas aqui já foram, ó, ligeira. Já foi da minha rede. Aí, mano, mas Pati nada, aquela é da rede. Pati. E o outro já tá na rede. Então, falou aí, ó, pode botar o menino na rede. Chega mais, meu pirra, bate aqui. Rede de Peu não tem ninguém, graças a Deus. Gente, pode mandar a galera assim, ó, pra Rede de Peu. Chama os amigos da escola pra Rede de Peu. Rede de Peu tá vazia, tem quase ninguém. Rede de Peu é o bicho, boy. Rede de Peu é Rede de Peu. A Rede de Peu é quase realmente uma igreja nova. Um novo Let's Go. Mas cadê a Rede de Peu aqui? Tem 8. Cadê o resto? Tem que ir atrás desse povo. Por quê? Imagina. 7 é melhor do que nada. Mas se você tivesse os 30, você seria mais forte. Seria mais unido. Tá vendo você? Os 30 poderia derrubar até Vitão. Calma, Vitão. Calma. Os 8 vai. Mas é sobre isso. Quando a gente entende que ser igreja é justamente essa unidade, é justamente estar unido para que o corpo ganhe. Porque se uma parte não estiver unida ao corpo, o corpo também perde sangue, perde vida. É a mesma coisa com o reino de Deus, com os céus, com a igreja. Quando a gente está desunido, quando a gente vive em briga, quando a gente vive em discórdia, quando a gente vive em disse-me-disse, fofoca, isso, aquilo, outro, quem perde não é simplesmente você que perde um amigo ou alguém, mas é o corpo de Cristo que perde. Você fica mais fraco. É como se você deixasse uma bactéria entrar no seu corpo e corroer ele por dentro e destruir ele por dentro. No corpo precisa haver crescimento, precisa estar um ao outro ajudando e ao seu irmão dizendo: esse cara tá, cadê o versículo aqui? O versículo sumiu. Mas vamos lá, onde é que está o versículo? Isaías 41:6. Abre aí todo mundo. Vai dizer o que no versículo? Então diga aí para o seu irmão, seja forte. Mas agora você que escutou, seja forte, diga para o seu irmão, me ajude. Porque é mais fácil serem dois, é mais fácil a gente estar unido. Os dois carregar o fardo junto, os dois ajudar um ao outro, para que os dois possam crescer, do que cada um querer fazer a sua parte, nenhum dos dois chegar a lugar nenhum. Porque senão o Vitão podia chegar aqui, ó, dar um rodo em um, rounds, aí ele estava caído já aqui, aí chegava o outro e dava outro rodo no outro e pronto, acabou, derrubou os dois. Já foi os dois. Mas os dois estavam ali, ó. Chega, os caras até abraçaram o Vitão, saíram andando com o Vitão aqui. Eu achei que eles iam derrubar o Vitão do púlpito aqui. Espera aí, segura. Por quê? Porque quando a gente está unido, a gente é mais forte. Quando a gente está unido, a gente consegue deixar até o outro, que era um pouco mais fraco, mais forte. O que é que vale, o que é que aumenta? Quando a gente soma ou quando a gente subtrai? Esses caras é matemática na veia. Todo mundo aqui gosta de matemática, né? Eu tô vendo aí. Só algumas. Mas quando a gente soma, a gente fica maior. Mas quando a gente subtrai, diminui. Multiplicando. E a gente vai chegar agora no terceiro ponto. Qual foi o primeiro? Oi? União. Isso aí. Eu salvo de palmas para o nosso garoto aí que estava prestando atenção. Então, em primeiro lugar, é sobre unidade. A igreja é unidade. Quando 2 ou 3 estiverem meu nome aí, eu estarei. Isso aí. E aí, depois a gente falou sobre o quê? Crescimento, somar. A igreja, ser igreja é primeiro estarmos unidos, fazer um ao outro crescer, ajudar um ao outro, porque juntos somos mais fortes. Um ao outro ajudou e o seu irmão disse: meu irmão, vocês acabaram de falar, já esqueceram, foi. Tá com amnésia. E em terceiro lugar, ser igreja é trazer transformação. Repita comigo, transformação. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês são
o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. O que é que Jesus diz aqui? Vocês são sal e luz. Vocês são sal da terra e luz do mundo. O que é que o sal e a luz fazem? Ilumina e salga. E causa ali naquele lugar uma transformação. Porque se a gente apagar tudo aqui, a gente não vai ver nada. Eu vou estar andando aqui, do nada eu caio aqui, porque eu não estou vendo o que está à minha frente. Mas aí quando acende a luz, uau! Quando acende a luz, tudo é transformado. A gente consegue enxergar o que está acontecendo, a gente consegue saber para onde a gente vai. A nossa visão é clareada. No sal, quantos aqui gostam de comer? Olha para o seu irmão e diz: ei, paga o lanche para mim depois do culto. Olha aí a chance de você hoje ser igreja, abençoar a vida do seu irmão. Olha aí, ó, botar em prática a unidade. Os dois compram um lanche e dividem. Olha aí, ó. Olha para o seu irmão e diz: bora para academia, bora treinar. Sangue de Cristo, volta aqui. Então, o sal e a luz, eles trazem transformação. E se nós somos a igreja, se nós somos o sal e a luz, nós também devemos trazer transformação para a vida de quem está ao nosso redor. Sabe, ser igreja não é simplesmente julgar o outro, acusar o outro. Igreja é justamente um lugar de acolhimento, de receber. Mas não receber a pessoa como ela está e ela permanecer como ela veio. Mas ela vir e ser transformada. A palavra do Senhor lá em João, no capítulo 8, no versículo 1 a 11, vai contar a passagem de um momento em que Jesus estava ali sentado de boinha. E eles chegam com a mulher adúltera, uma mulher que tinha pecado. E vamos lá para a gente ler o que acontece nesse texto. João 8, capítulo 8, versículo 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazer-lhe essa pergunta, que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos até que só restassem Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo, disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. O que acontece aqui nesse versículo? Jesus recebe lá os cabos com a mulher dizendo: olha, mata ela, porque ela fez isso, fez aquilo outro. Jesus olha para ela, Jesus, o cara que nunca fez nada de errado, nunca pecou, nunca pisou fora da linha, nunca gaseou uma aula, nunca filou numa prova. Amém, né? Pegaram a referência. Ele podia dizer tudo o que ele quisesse para ela, podia dizer: ó, merece morrer mesmo, apedreja. Eu te acuso, não sei o quê, mas Jesus disse: eu não vou acusá-la. E ele pergunta: alguém aqui não tem pecado? E o que acontece? Um por um sai. Por quê? Porque ser igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Ser igreja não é lugar onde todo mundo é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Eu posso até parecer perfeito, mas eu não sou. Perdão por lhe frustrar. Mas eu não sou perfeito. Mas como é que a gente pode alcançar o crescimento?
Através da união. Um ao outro ajudou e a seu irmão disse... Pelo menos Manuela está me ajudando aqui. Valeu, meu amor. Obrigado. Então, é isso. Quando a gente entende o nosso papel, a gente não está aqui simplesmente para apontar o pecado do mundo, mas para ser a transformação que o mundo precisa. Para ir até o mundo e dizer, chega mais. Vamos ali num lugar muito massa, tem um cara muito bonito que prega quase todo sábado. O bicho é muito gente boa, é inteligente, é bonito, é legal. Então, Jesus ele vai olhar para a mulher e vai dizer algo muito interessante no final. Ele vai dizer, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Existia uma consequência, não peques mais. O que é que significa? Que a gente deve aceitar realmente todo mundo. A gente deve ir atrás de todos, porque o mundo anseia pela revelação dos filhos de Deus, dos que foram chamados. Lembra lá do início? O que é que significa a palavra eclesia? Reunião dos que foram chamados. Você foi chamado. Olha para quem está do seu lado e diga, ei, você foi chamado. Vai ficar moscando, né? Tem outra palavra que eu posso usar também? Meu dicionário ambulante aí. Vai ficar nessa? É? Então a gente precisa ir para gerar essa união, para trazer eles para perto, para estarmos unidos entre nós. A gente precisa estar unido para que a gente possa crescer e através desse crescimento atrair pessoas e essas pessoas serem transformadas. Trazer as pessoas para perto para que elas olhem e não olhem para a igreja como simplesmente aquele local de culto com a parede preta, com um telão, que a gente vai todo dia adorar, mas que eles entendam que ser igreja não é simplesmente estar em um lugar, mas é levar a presença do Senhor por onde a gente passar, por onde a gente for. Sabe, por último, a gente precisa entender que o corpo, ele anda em unidade, ele cresce junto, ele é transformado junto, ele é transformado em unidade. A gente precisa entender que se a gente não tiver essas três coisas, se a gente não for unido, se a gente não ajudar um ao outro, se a gente não crescer junto, e se a gente não causar a transformação no outro, não ser agente de transformação no outro, a gente nunca vai conseguir ser a igreja que Deus nos chamou para ser. Por quê? Porque tudo isso a gente só consegue quando a gente está unido primeiramente com Deus. Para a gente ser igreja, a gente precisa estar primeiramente unido com Deus. Porque todas essas coisas vão ser consequência, vão ser a nossa prática diária. Quem foi o homem que Deus disse que ia ser o início da igreja? Que a gente leu lá no começo. Pedro. Quem aqui sabe como era Pedro? Quem era Pedro? Pedro era um cara que era brabo, negou Jesus, desistiu de andar com Jesus, Jesus teve que voltar para ele, teve que ir atrás. Pedro tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não ser nada, mas Jesus olhou para ele e disse, olha, Pedro, é você quem eu escolhi. Talvez você hoje esteja pensando, mas eu sou só mais um. Não, você é um chamado de Deus, você é um escolhido do Senhor. Ele te chamou para que você fosse a igreja aqui na terra, para que você fosse a representação dele aqui na terra. Mas só existe uma maneira de ser a representação de Jesus aqui na terra, de Deus aqui na terra, quando a gente conhece e está unido com eles. Porque quando a gente está unido com eles, a gente consegue estar unido com os nossos irmãos. A gente consegue viver em comunhão. A gente consegue fazer um ao outro crescer, um ao outro ajudar. A gente consegue gerar transformação no próximo. A gente consegue cumprir o nosso papel, que é ser a igreja.